Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. Continuando nosso estudo dos condríctios, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais na fisiologia desses animais. Começando aqui pelo sistema digestório. O sistema digestório desses animais vai ser um sistema digestório completo, tá? Eles vão possuir uma boca, que a gente viu que é uma boca ventralizada, né? Eles vão possuir vários dentes, como a gente viu, e eles possuem também uma língua, que é uma língua não muito desenvolvida, que fica normalmente presa ali ao assoalho da boca. O alimento, então, ingressa aqui na boca, vai para o esôfago e cai no estômago. Tanto o esôfago quanto o estômago são estruturas bastante elásticas, porque normalmente esses indivíduos vão se alimentar de animais bem grandes ou vão ingerir pedaços bem grandes, né, de algum animal. Então, essa região precisa ser bastante elástica para que esses alimentos grandes consigam passar sem grandes problemas, tá? O estômago vai ser rico em enzimas digestivas que vão dar início, então, à digestão química desses animais. Além das enzimas liberadas no estômago, nós vamos ter também o pâncreas liberando bastante enzimas digestivas no trato gastrointestinal desses animais. Aqui no intestino, nós vamos ter uma estrutura super importante, que é essa válvula espiral. A válvula espiral, ela vai servir para aumentar a superfície de contato entre o alimento e o intestino, tá? Isso vai facilitar a digestão e a absorção de nutrientes. Essa estrutura é bastante importante e pode aparecer em alguma questão de prova, tá bem? Então, fiquem atentos. E no final que nós temos o reto. Na região retal, a gente vai ter também essa glândula retal. A glândula retal, ela tem a função de reabsorver água, líquido presente nas fezes desses indivíduos, para que eles não desperdicem água, já que esses animais tendem a perder água, né, para o ambiente, tendem a desidratar. Então, dentro dos mecanismos de regulação osmótica que esses animais vão possuir, está incluída, né, essa glândula retal que reabsorve água, então. E esse ânus vai desembocar na cloaca. A cloaca é um canal comum que vai receber fluidos tanto do sistema digestório, quanto do sistema reprodutor, quanto do sistema excretor, tá bem? Então, aqui nós temos uma outra imagem mostrando a válvula espiral, que é uma estrutura super importante, né, que vai ajudar, então, na digestão desses animais. A circulação dos condríctios é classificada como uma circulação completa e simples. Vamos ver o que cada uma dessas coisas querem dizer. Então, em primeiro lugar, nós temos que perceber aqui que esses animais vão possuir um coração bicavitário, com um ventrículo e uma aurícula. O sangue venoso vem do corpo e chega até esse coração bicavitário. O coração vai bombear esse sangue para as brânquias através de artérias. Na região das brânquias, essas artérias vão se ramificando, né, e vão assumindo formas cada vez mais delgadas, que são os capilares branquiais. E é nesses capilares que vai ocorrer a hematose, né, a troca gasosa. Então, à medida que a água vai passando no sentido oposto ao fluxo sanguíneo, como a gente viu, por difusão, esses gases vão sendo trocados, né? Vai ocorrendo então a hematose, e após esse sangue se tornar um sangue rico em oxigênio, ele deixa as brânquias, né? E vai para os tecidos, onde vai ocorrer novamente a troca gasosa por difusão. E assim esse ciclo se repete, tá bem? Então, quando a gente diz que a circulação é completa, nós estamos afirmando que não existe mistura de sangue arterial com sangue venoso, tá? Então, no coração dos peixes só circula sangue venoso, não tem como o sangue se misturar. Quando nós dizemos que a circulação é simples, nós dizemos que o sangue só passa uma vez pelo coração, tá? E destacando aqui que o coração dos peixes é um coração bicavitário. Em relação ao sistema sensorial, esses animais vão ter algumas curiosidades. Primeiramente, eles vão possuir uma narina super desenvolvida, tá? Que são capazes de perceber a maioria das substâncias que estejam diluídas ali na água. Então, uma pequenina quantidade de sangue que esteja diluída ali na água, por exemplo, ela vai ser percebida pela narina desses animais. Uma outra coisa super interessante que tanto os condríctios quanto os osteictes vão possuir
é a linha lateral. A linha lateral é um mecanismo de mecanorrecepção. Eles são capazes de perceber qualquer oscilação na água, né? Qualquer movimentação. Então, a gente tem aqui um esquema mostrando que a linha lateral é uma espécie de canaleta, uma espécie de ducto, né? Uma depressão na superfície corporal desses animais que vai permitir que a água entre nessa depressão. E à medida que a água passa por essa canaleta, vamos dizer assim, ela ativa células sensoriais que são ciliadas, tá? E essas células, à medida que os cílios se movimentam, elas ativam, né, os nervos e sinalizam a aproximação de algum indivíduo, de algum predador, e eles conseguem ter essa percepção do movimento da água em relação ao corpo desses animais. E os tubarões possuem também um tipo de eletrorecepção, que são as ampolas de Lorenzetti. As ampolas de Lorenzetti são estruturas capazes de perceber qualquer campo elétrico, qualquer campo magnético que seja gerado dentro da água. Então, por exemplo, um peixinho que esteja enterrado na areia, por exemplo, e seu coraçãozinho está batendo. A atividade elétrica do coração daquele peixinho é percebida por essas ampolas, tá? Elas detectam uma quantidade bem pequena de volts, elas são capazes de perceber, e isso facilita muito para que esses animais fujam de alguma situação de perigo ou que eles consigam ser mais eficientes na captura da sua presa, tá? Em relação ao sistema nervoso, eles vão possuir encéfalo, medula espinhal, nervos, tanto cranianos quanto espinhais, e também vão possuir gânglios nervosos. Então, é um sistema muito parecido com o nosso, mas, obviamente, o encéfalo, né, desses animais é um pouco menos desenvolvido. Em relação à reprodução, esses animais são dioicos, tá? Isso significa que eu tenho um macho e uma fêmea. Nos machos, a gente vai ter uma nadadeira diferenciada, aqui junto com aquelas nadadeiras pélvicas, nós vamos ter uma nadadeira diferenciada que é chamada de clasper, tá bem? Que vai ser esse órgão copulador. Então, o que vai acontecer? Quando esses animais copulam, o macho vai inserir o seu clasper na cloaca da fêmea. Isso vai fazer um canal por onde os espermatozoides vão ingressar no corpo da fêmea e a fecundação vai ser interna, tá? Nós temos, dentre esses animais, algumas espécies que são vivíparas, ou seja, assim que ocorre a fecundação, a fêmea põe o ovo e esse animal vai se desenvolver totalmente fora do corpo da mãe e ele vai se nutrir exclusivamente do vitelo, que é o único anexo embrionário que os peixes possuem, tá? Algumas espécies vão ser ovíparas, e nesse caso, após a fecundação, ocorre a formação então de um ovo, e esse ovo fica grande parte do seu desenvolvimento dentro do corpo da mãe, e prestes ao nascimento ali, esse ovo é posto fora e esse animal nasce então. E esse animal, apesar de viver dentro do corpo, de se desenvolver, né, dentro do corpo da fêmea, o embrião, ele se nutre exclusivamente do vitelo, tá? Desse anexo embrionário. Eles não dependem da fêmea. E nós temos algumas espécies que são ovovivíparas. E essas espécies vão depender da reserva energética da fêmea, tá? E esses animais, então, ao invés de depender do vitelo, vão depender da própria fêmea, né, da própria mãe para se desenvolver. Então, pessoal, por hoje era isso. Nós continuamos numa próxima aula. Beijos!